O Hotel Stanley se ergue imponente, grandioso, magnífico. Este não é um hotel comum, é um farol, atraindo aqueles que buscam luxo, e aqueles que buscam algo mais sombrio. Algo sinistro espreita por trás de sua fachada opulenta. Este lugar sussurra de outro reino, um reino onde os vivos e os mortos colidem. O Hotel Stanley, veja bem, é mais do que apenas tijolos e argamassa. É um condutor, um portal para o desconhecido espectral. Esta grande dama das montanhas rocosas testemunhou um século de drama humano, e algo além do humano. Alegria e tristeza ecoam em suas paredes, mas são os sussurros do invisível que realmente diferenciam o Stanley. Os contos misteriosos do hotel se infiltraram na cultura popular, inspirando inúmeras histórias de fantasmas. Notavelmente, é o próprio ar que o Stanley respira que deu origem a O Iluminado, de Stephen King. Este autor icônico, um mestre do terror, encontrou sua musa nos corredores assombrados do Stanley. Ele caminhou pelos mesmos corredores. Ele sentiu o mesmo sopro gelado na nuca. E o que ele experimentou aterrorizaria gerações. É aqui que o pesadelo começou. Este é o Hotel Stanley. O Hotel Stanley abriu suas portas em 1909. Uma visão de grandeza. O Stanley, um inventor rico, buscou refúgio nas montanhas rocosas. Ele encontrou aqui. Mas ele também encontrou algo mais. Algo que ele não esperava. O sobrenatural. Desde o início, sussurros seguiram o Stanley. Hóspedes relataram ocorrências estranhas, ruídos inexplicáveis, luzes piscando, portas abrindo e fechando sozinhas. Era como se o próprio hotel estivesse vivo, respirando, observando. Funcionários também compartilharam histórias do misterioso. Eles falaram de figuras fantasmagóricas nos corredores, de risos desencarnados ecoando pelo salão de baile, da sensação de estar sendo observado, mesmo quando sozinho. Essas histórias, passadas de geração em geração, pintaram um retrato arrepiante do Stanley. Um retrato de um lugar onde o véu entre os mundos era fino, onde os mortos permaneciam, sua presença sentida pelos vivos. Mas não eram apenas sussurros, houve tragédias, acidentes inexplicáveis, doenças repentinas. Alguns dizem que essas foram obras de espíritos inquietos, sua energia agarrada ao hotel. Qualquer que seja a causa, uma coisa era clara. O Stanley tinha um lado sombrio, um lado que se recusava a ser ignorado. Outubro de 1974. Um frio se instalou sobre as montanhas rocosas. Stephen King e sua esposa, Tabitha, chegaram ao Hotel Stanley. Eles eram os únicos hóspedes. O hotel estava estranhamente vazio, deserto. Era o cenário perfeito para um romance de terror. King, no entanto, ainda não sabia. Os Kings foram designados para o quarto 217, um quarto mergulhado em sua própria tradição perturbadora. Naquela noite, enquanto King estava deitado na cama, sua mente a mil com o bloqueio de escritor, a inspiração o atingiu. Ele viu uma visão, uma família, presa, aterrorizada, pelo próprio hotel. Na manhã seguinte, King tinha a estrutura para O Iluminado. O Stanley, com seu isolamento e atmosfera arrepiante, havia se infiltrado em seu subconsciente. O hotel havia se tornado um personagem em si, uma entidade ameaçadora, malévola. A experiência de King no Stanley foi mais do que apenas uma estadia em um hotel. Foi um encontro com o sobrenatural. Um encontro que inspiraria um dos maiores romances de terror já escritos. Quarto 217. O quarto mais notório do Hotel Stanley. É aqui que o pesadelo de Stephen King começou. É aqui que o véu entre os mundos se afina, onde os hóspedes relatam a maior atividade paranormal. Dizem que a ex-governanta Elizabeth Wilson assombra este quarto. Ela morreu em 1911, atingida por um raio perto do hotel. Hóspedes relataram sentir sua presença, seu toque espectral. Alguns até afirmaram tê-la visto, uma figura fantasmagórica em um vestido branco, esvoaçando pelo quarto. Objetos se movem sozinhos no quarto 217. Luzes piscam. Sussurros dançam no limite da audição. Há uma sensação inquietante de que você não está sozinho, que alguém ou algo está te observando. Stephen King sentiu isso. Ele viu um menino no corredor.
Ele sentiu um aperto gelado em seu braço. Ele sabia, naquele momento, que o Stanley era um lugar de beleza e terror. Um lugar onde o sobrenatural estava entrelaçado na estrutura do edifício. Seção 5. A valsa do salão de baile com o invisível. O salão de baile. Um lugar de elegância, de grandeza, de música e risos. Mas sob a superfície, uma escuridão persiste. É aqui que os espíritos do Hotel Stanley vêm para brincar. Hóspedes e funcionários relataram ter visto figuras fantasmagóricas valsando pela pista de dança. O som de música fantasma ecoando pelo salão vazio. Pontos frios, brisas inexplicáveis. A sensação de ser observado por olhos invisíveis. Alguns dizem que é o próprio F.O. Stanley, ainda supervisionando seu amado hotel além túmulo. Outros sussurram sobre um casal fantasmagórico, dançando para sempre sob os lustres cintilantes. Seja qual for a verdade, o salão de baile continua sendo um ponto focal da atividade paranormal no Stanley. Um lugar onde os espíritos do passado se recusam a ser silenciados. Seção 6. Segredos embaixo. O domínio do túnel sobre a realidade. Sob a grandeza do Hotel Stanley, encontra-se um labirinto de túneis, escuros, empoeirados, esquecidos pelo tempo. Esses túneis já foram usados por funcionários, uma maneira de se mover despercebido pelo hotel. Mas agora, eles têm um propósito diferente. Eles são um conduíte para o sobrenatural. Aqueles que ousaram se aventurar nos túneis contam ocorrências estranhas. Sussurros, passos ecoando na escuridão. A sensação de ser seguido. Alguns até relataram ter visto figuras sombrias à espreita na borda de sua visão. Dizem que os túneis são um portal, um lugar onde a energia do hotel é amplificada, onde o véu entre os mundos é fino como papel. Poucos ousam explorar essas passagens subterrâneas. O que eles podem encontrar na escuridão é um mistério. Um mistério que é melhor deixar sem solução. Seção 7. Capturado em filme, imagens espectrais e o inexplicável. O Hotel Stanley é um imã para investigadores paranormais. Inúmeras equipes chegaram, armadas com câmeras e dispositivos de gravação, na esperança de capturar evidências do sobrenatural. E eles não se decepcionaram. EVPs, ou fenômenos de voz eletrônica, foram gravados em todo o hotel. Sussurros, vozes, sons inexplicáveis que desafiam a explicação. Essas gravações causam arrepios na espinha até dos ouvintes mais céticos. Mas são as fotografias que realmente capturam a imaginação. Imagens de figuras sombrias, de rostos espreitando pelas janelas, de orbes de luz dançando na escuridão. Essas fotos, muitas vezes borradas e inexplicáveis, oferecem um vislumbre do mundo invisível, um mundo que existe além da nossa percepção. Seção 8. Um legado de terror. A conexão duradoura do Stanley com o iluminado. A conexão do Hotel Stanley com o iluminado é inegável. O hotel abraçou seu papel no clássico do terror, embora o livro de Stephen King nunca mencione o Stanley pelo nome. A adaptação cinematográfica de 1980, dirigida por Stanley Kubrick, cimentou ainda mais o lugar do Stanley na história do terror. Embora o filme de Kubrick tenha usado um local diferente, a imagem icônica do Stanley se destaca na mente dos fãs. Hoje, o Hotel Stanley oferece passeios O Iluminado. Os hóspedes podem visitar o infame quarto 217. Eles podem vagar pelos corredores onde Stephen King encontrou sua inspiração. Eles podem até assistir a exibições do filme, realizadas no próprio teatro do hotel. O Stanley se tornou um destino de peregrinação para os fãs de terror. Um lugar onde a ficção e a realidade colidem. Onde a linha entre os vivos e os mortos se confunde. Seção 9. Um véu fino. Onde o luxo e o paranormal colidem. O Hotel Stanley é um paradoxo. Um lugar de luxo e terror. Os hóspedes vêm pelas vistas deslumbrantes. As acomodações elegantes. A história. Mas eles ficam pelo mistério. A emoção do desconhecido. O Stanley não se esquiva de sua reputação assombrada. Ele a abraça. O hotel hospeda investigações paranormais. Incentiva os hóspedes a compartilhar suas próprias experiências. O Stanley entende que o sobrenatural faz parte de seu fascínio. Então, se você está procurando uma escapadela luxuosa com uma pitada de paranormal, o Hotel Stanley o aguarda.
Apenas esteja preparado. Você pode não estar sozinho. Os espíritos do Stanley estão sempre observando, esperando, sussurrando seus segredos para aqueles que ousam ouvir.